E foi neste estudo que se ficou a perceber quantas fundações existem, o que fazem, como funcionam. O repórter TVI desta noite mergulha no admirável mundo das fundações, onde se descobriram que 13 delas receberam milhões de euros de subsídios, apesar de não terem sequer existência legal, e que outras serviram para salvar património e evitar credores. O mais curioso é que foi o próprio Estado a desvirtuar a essência das fundações, como revela o repórter TVI desta noite. A primeira fundação em Portugal data de 1908. Depois, durante muitos anos, não se criam fundações. Vem-se a criar depois, no âmbito do Estado Novo, a fundação, conhecida Fundação Carlos de Gulbenkian. E até à década de 70, só para ter uma ideia, tínhamos só 10 fundações em Portugal. A certa altura, as fundações começaram a surgir como cogumelos, criando um gigantesco Estado paralelo. Nasceram as fundações públicas de direito privado, com objetivos muito concretos. De orçamentação, de não cumprimento das regras do direito público, são muito exigentes, da contratação pública, do emprego público, dos ordenados públicos, de tudo isso. Agora, a sensação que eu tenho é que começou a proliferar, a engordar e a tornar-se uma realidade que acabou por contaminar o setor fundacional. Um expediente em que criou um Estado paralelo muito grande. Exatamente. Esta forma artificial de diminuir o peso da despesa pública começou na administração central, contagiou a regional e até chegou às ilhas. Quem é que é o culpado último de isto ter chegado a este estado de coisas? Há tantos. Eu acho que foram os diversos governos, uns atrás dos outros, que por razões parecidas foram aceitando este estado de coisas, nomeadamente no que respeita às fundações públicas. Foram aceitando, isto foi andando, foi-se fazendo, e até há pouco tempo foi criada mais uma fundação pública, já não sei aonde. São criadas assim, o mal foi isto ter começado, esta ideia ter começado, para fugir exatamente aos controles. Ninguém sabia quantas fundações existiam em Portugal, nem o montante que recebiam de apoios do Estado. Mas cada governo, desde o tempo de Cavaco Silva, reconhecia uma média de 75 fundações por mandato. Algumas polémicas, privadas, a sobreviver com dinheiros públicos. O que é que vai fazer? Vai manter esta fundação? Se eu tivesse a menor suspeita de que um tostão de dinheiros públicos foi usado em proveito pessoal, eu teria demitido. Indignados devem estar os contribuintes com o destino que os senhores estão a dar ao dinheiro dos contribuintes. Indignados estamos nós! 8 anos mais tarde, o governo PS volta a promover a criação de uma fundação privada que hoje depende em 99% de dinheiros públicos. Nós queremos que este computador faça parte do material escolar de todas as crianças portuguesas. A Fundação para as Comunicações Móveis, vulgarmente conhecida pela Fundação do Magalhães, foi a campeã no ranking das que mais dinheiro recebeu do Estado no triênio, apesar de ser privada. Não está nenhum responsável que possa falar connosco. É assim, não tem ninguém disponível para falar com vocês. Mais de 450 milhões de euros. Só o presidente do Conselho de Administração ganha mais de 6.500 euros por mês. Nós fizemos este programa justamente para que fosse útil. Espero que gostem tanto disso quanto eu gostei quando o vi pela primeira vez. O governo já acabou com todos os subsídios públicos à Fundação do Magalhães, mas herdou as dívidas. Existe da parte desses parceiros privados na Fundação a reivindicação de que existem dívidas de montantes muito elevados da parte do Estado, de compromissos assumidos pelo instituidor de Estado, digamos assim, para com os seus parceiros, que terão adiantado verbas da ordem das centenas de milhões, tanto quanto sei, que agora se reivindicam e, portanto, o encerramento... Não podem extinguir a Fundação para as comunicações? Só que o poder pode, o Estado pode extinguir a Fundação. Mas se extinguir sem resolver este diferente, tem que assumir exatamente, tem que assumir o passivo, o que, como calcula, é completamente incomportável. Em 2010, o próprio Tribunal de Contas alerta para a confusão instalada nas várias bases de dados e para o vazio legal. A certa altura, a confusão era tanta que já se dizia aqui em Portugal que havia 14 mil fundações. E depois dizia-se que havia, outros diziam que havia 1000, depois outros havia 700 ou 800. Ninguém sabia nada, porque mostravam tudo. Este Estado paralelo recebeu milhões de apoios públicos entre 2008 e 2010. Houve duplicação de gastos e sobreposição de funções. Por exemplo, a Fundação para o Desporto foi criada para promover a alta competição. O mesmo que faz o Comitê Olímpico
e até o próprio Instituto Português de Desporto e Juventude. Há fundações que o Estado não sabe o que fazem, nem que benefício traz para a comunidade. Isso aí sim, há necessidade do Estado acompanhar de alguma forma, porque estamos a falar de dinheiros públicos, naturalmente. Não? O Estado criou o monstro. Fundação Cidade de Guimarães, onde só o presidente e os 2 vogais levavam para casa quase 30 mil euros por mês, entre ordenados e benefícios. Qualquer fundação que dependa de dinheiros públicos, como já referi, tem que ter limitação nos seus salários quanto aos administradores ou aos diretores gerais. Porque senão estamos a lidar com o Estado a dar com uma mão, não é? E eles em benefício privado, e não das pessoas que deveriam ser os utentes dessas fundações. Não é? Na lista de salários dourados, no topo estão as fundações privadas, mas também há muitas fundações públicas em dificuldades que continuam a pagar os seus órgãos sociais a peso de ouro, como a Fundação para as Comunicações Móveis, a Fundação Inatel e a Fundação Centro Cultural de Belém. No meio da confusão, 13 fundações que nunca foram reconhecidas andaram anos a receber dinheiros públicos, milhões do Fundo Social Europeu, de ministérios, de autarquias e até de governos regionais. A Fundação sempre concorreu a fundos comunitários e já teve, de facto, projetos pagos por via de verbas comunitárias. Sim, claro. E também recebemos verbas do próprio Governo, do próprio Estado Central. Sim, naturalmente. Ao longo destes anos tem havido aqui vários projetos que foram financiados por verbas, quer de fundos comunitários europeus, quer de fundos portugueses. Tivemos várias coisas ao longo destes anos. Em Espinho, a Fundação Navegar, que gera o Centro Multiusos, nunca foi reconhecida. Na prática não existe, mas durante 12 anos trabalharam aqui 21 pessoas. Como é que é possível hoje sabermos que a Fundação Navegar não existe e, ao longo destes anos, essas mesmas verbas terem sido atribuídas e usadas normalmente como se nada se passasse? Alcides é apenas um dos 5 funcionários de uma fundação ilegal e que geria o Parque Centenário de La Salette, em Oliveira das Meias, que recebeu milhões da União Europeia. Aquilo que lhe posso dizer é que era uma associação que estava legalmente constituída a trabalhar com as contribuições, quer à Segurança Social, quer ao Fisco, totalmente em dia. Quem patrocinava a Fundação? Logicamente, muito subsídio aprovado também em reunião de Câmara Municipal. Portanto, aliás, através do Orçamento da Câmara Municipal. Do Orçamento da Câmara Municipal. A essência das fundações foi-se perdendo. Algumas começaram a ser acusadas de servir interesses particulares. Esta é a sede da Fundação Sousa Sintra. É aqui, garante, que vai construir um museu. Agora aqui, Fundação Sousa Sintra, museu, sem jeito, a caça natureza, para ver. Isto é um espetáculo. Sousa Sintra afirma que a sua fundação era um sonho antigo e que, apesar de garantir a vida de toda a sua família até à 5ª geração, não foi feita para fugir aos credores brasileiros. A Fundação Amália também nasceu envolta em polémica, com processos em tribunal e desentendimentos entre herdeiros e amigos e o presidente da Fundação. Se era a vontade da Amália que eu fosse o advogado testamenteiro, fizesse os estatutos e prosseguisse com os objetivos, evidentemente que eu iria ser o presidente da Fundação. Mas ela alguma vez lhe disse que queria que o senhor fosse o presidente da Fundação? Ela, sim, disse-me. Disse-me na medida em que me disse irá prosseguir, senhor doutor. Amália deixou os seus bens para que a Fundação ajudasse os mais desfavorecidos, como os órfãos, os indigentes e os sem-abrigo. 12 anos depois, esses objetivos continuam por cumprir. E apesar de ninguém querer prestar declarações à TVI, a TVI sabe que o que se está a fazer neste momento é alugar a casa de Amália por quase 500 euros por noite. Em 2007, as finanças começam a pressionar a Fundação Amália para o pagamento do imposto sucessório. Mas José Sócrates faz um despacho onde declara a utilidade pública da Fundação com efeitos retroativos. Não é possível. Acho que isto é uma espécie de perdão fiscal. É um perdão fiscal, claramente. E aí qualquer coisa correu mal, sem dúvida. Quer dizer, obviamente, até porque um dos requisitos
da atribuição de isenções fiscais deve ser o cumprimento da lei fiscal, porque eu não vou isentar uma entidade que incumpriu e que, no fundo, estou a fazer um blessing, não é? Dizer, deixa estar, incumpriste, mas não faz mal, claro que não. O nome de fundação sempre foi sinónimo de prestígio e, por isso, houve até quem o misturasse com nomes de santos para atividades duvidosas. Micael Carreira, pela primeira vez em Oeiras, ao vivo. Dia 19 de junho, às 21h30, no Estádio Municipal de Oeiras, para um concerto único, solidário. Temos vários contratos assinados para o grande concerto que, aqui diz, no abrigo do Estatuto do Mecenato Social, benefícios fiscais, ao abrigo da Lei do Mecenato Social, o concerto tem um fim de solidariedade social e humanitária, porque as receitas provenientes serão para abarcar as várias causas da Fundação, mas com maior incidência no apoio aos idosos e às crianças vítimas de maus tratos e exclusão social. A Fundação Portuguesa de Santo António e Todos os Santos nunca foi reconhecida, paga os funcionários em dinheiro e anda desde 2007 a pedir para um lar. Esta fundação, supostamente, é uma instituição particular de solidariedade social. Sim. Ou apresenta-se assim? Apresenta. O que é que lhe ocorre dizer depois de ter trabalhado lá há algum tempo? Não existe. Aquilo é uma burla. Ele não faz nada. Essa instituição é uma instituição falsa. Aquilo é só fachada. Se aquilo fosse sério, não me preocupava em ter o meu nome envolvido com aquilo. Como acho que aquilo é maldrabice, não quero sequer o meu nome envolvido com aquilo e pronto. E via-o preocupado com o lar? Só quando estava na angariação dos dinheiros. Viajava? Muito. Anda sempre em viagem. Sim, hotel 5 estrelas, as viagens que eles faziam era tudo para a África e intercontinentais, tudo assim, e assim são valores que são Vocês caros. não pensavam, bem, então, mas isto é para solidariedade ou ele está a gastar o dinheiro da solidariedade? Pois, ele estava a gastar o dinheiro da solidariedade e não nos pagava os ordenados. É preciso transparência, fiscalização e, sobretudo, perceber que não há dinheiros públicos. O que há é dinheiro dos contribuintes, de todos e cada um de nós. E eu recebi um e-mail aqui há tempos que era muito curioso, é que uma vizinha dizia assim, então esta fundação é de uma família que tem um palácio. O Estado apoiou, deu dinheiro para a recuperação do palácio e todos os anos dá milhares de euros. E isto devia estar aberto para turismo rural e para outras coisas. Não está, é para os casamentos da família e dos amigos, francamente. Depois outra coisa, um banco público que fez até agora milhões e milhões, centenas de milhões em lucro. Banco público, centenas de milhões em lucro. Fundação para atividades culturais. Recebe 4,5 milhões por ano pagos por nós. Para convidar os amigos. Por amor de Deus, vamos usar com outros.